Bom, mas, digamos assim, que se o dataset já está bem redondo, está pronto, né, para prever ou estimar algum valor, a gente já pode vir aqui no Classifier, tá? E aqui no Classifier é o seguinte, ele já vem por default o 0R, tá? 0R, ele é um algoritmo que a gente considera baseline no Weka, tá? Que é um algoritmo que a gente pode usar de comparação para avaliar a performance dos outros algoritmos. Então, por exemplo, se o 0R dá uma classificação, digamos assim, de 50% ou de 33% ou de 25%, né, etc., não tem problema, porque significa que o dataset, ele, nesses casos que eu falei, 50, 33, 25, geralmente é um dataset que é bem balanceado entre classes, tá? No caso, 2, 3, 4 classes, no exemplo que eu acabei de falar. Mas vamos supor, e aí, por exemplo, o 0R deu 50%, né? Ou nesse caso aqui, que é o caso da Iris, ele vai dar 33%, porque né, estamos divididos em três classes e essas três classes estão bem balanceadas. Então vamos supor que aqui deu 33% no 0R, e aí num outro algoritmo deu 90%, 92%, vamos colocar assim. Então significa que a performance desse outro algoritmo ela está muito boa, tá? Por quê? Porque relativamente em relação ao 0R, que é o nosso baseline, é uma diferença alta. Agora vamos supor que você tem um dataset que já está bem assim enviesado, ou um dataset que está muito fácil de distinguir de um do outro, tá? Por exemplo. E aí o 0R roda e ele dá 90% de acurácia. Geralmente é um dataset com pouco balanceado, algo nesse sentido. E aí, quando você roda um algoritmo, esse algoritmo também dá 92%. Então, relativamente, a performance desse algoritmo em relação ao algoritmo de base, ela foi baixa. Por quê? Porque de 92 para 90 não é um ganho significativo, tá? Não, então, assim, o 0R ele é como um termômetro do Weka para poder medir como é que está a performance relativa dos classificadores em relação ao determinado dataset. Mas eu vou fazer aqui com ele, inicialmente, justamente para mostrar isso para vocês. Tá? Então, aqui tem as opções de teste. Então, por exemplo, treinar o algoritmo utilizando apenas um conjunto de treino, que é esse conjunto que eu carreguei aqui. Tá? Fornecer um conjunto de teste, isso daqui vem um pouco depois, tá? Mas eu vou explicar. Os principais que a gente acaba utilizando, esse daqui a gente acaba não utilizando muito, tá? Para treinar o algoritmo. A gente acaba utilizando esses dois métodos aqui. Aqui treinaria o algoritmo com todo o dataset e aqui nós faremos uma validação desse algoritmo. Então, a primeira opção é a cross validation, uma validação cruzada, trabalhando com 10 folds ou 10 dobras. O que ele faz? Vamos supor, entrou 100 observações, 100 instâncias no meu banco de dados para o meu algoritmo trabalhar. Eu vou dividir essas 100 em 10 frações, tá? 10 partes. E aí vou utilizar 9 partes para treinar e uma parte para validar o meu algoritmo. Beleza, fiz essa divisão é aleatória, tá? Reamostragem, né? Beleza, consegui uma validação. Agora eu vou embaralhar e vou utilizar 9 partes e uma parte que ainda não foi usada para validação, eu vou utilizá-la agora nessa segunda rodada. E aí ele vai fazendo isso 10 vezes, né, porque a gente está usando 10 dobras, até ele usar todas as dobras individualmente para validar o algoritmo, tá bom? Geralmente esse é o tipo de análise mais comum, digamos assim, dentro de Machine Learning. Tá? E aí a gente tem o método holdout ou percent split, que é dividir o dataset numa porcentagem. Né? Então, por exemplo, eu quero que meu dataset rode 80% para treino e 20% para validação. Isso só vai ser feito uma única vez, então nesses casos por isso que o cross-validation acaba sendo um pouco mais robusto, tá? E assim, ele funciona para alguns casos em específico, tá? A gente não vai detalhar aqui, porque é uma coisa um pouco mais inicial, então a gente vai ficar com cross-validation.
Uma coisa que é interessante de falar no ECA é o seguinte, ele não tem um método que é conhecido como leave one out, tá? Que é o método de deixar um de fora. Geralmente esse tipo de método ele era bem recomendado para situações em que a gente tinha poucas observações, tá? Do dataset. Então, por exemplo, se eu tenho 150 observações no dataset da Iris, o número de folders que eu posso colocar aqui é 150. Porque daí o que ele vai fazer? Ele vai funcionar como uma espécie de leave one out. E aí ele vai deixar um de fora e treinar com 149 e validar nesse um. E ele vai fazer isso 150 vezes, tá? Até validar com todas as observações uma por uma, tá bom? Então é uma forma meio que de fazer um leave one out aqui dentro do ECA, tá? Mas atualmente poucas pessoas utilizam o método leave one out, então a gente acaba ficando mais com cross validation mesmo, com 5 ou 10 dobras, tá? E a gente tem aqui as opções extras, né? Por exemplo, saída do modelo, algumas informações em relação às classes, soltar a matriz de confusão. Se eu quiser soltar as predições, eu simplesmente tenho aqui as opções no CSV, na memória, no plain text, por exemplo, ele vai aparecer aqui na minha tela, tá? Avaliação de custo, essas outras aqui não tem são tão interessantes. Aqui são as métricas de validação que ele solta, tá? Geralmente todas vêm marcadas, né? Eu tenho algumas a mais, talvez, por conta dos plugins. E aí, aqui embaixo nós temos a classe que a gente quer prever, tá? Então, ou a variável, né, digamos assim. Tá? Então, nesse conjunto de dados eu quero utilizar as pétalas, tá? Comprimento, largura delas, né? Não sei se subpétala, enfim, para prever que tipo de espécie de planta é, tá? E aí eu dou um start. Então, o 0R ele é muito rápido, tá? De se trabalhar. Vou até colocar aqui em tela cheia para ficar um pouco mais fácil, tá? Então, algumas informações, como que a gente pode ler esse arquivo, né? Ó, eu utilizou 0R, Iris, 150 instâncias, 5 atributos. Quais são esses atributos? Eles estão aqui. Qual o método de validação que foi feito? Né? O 10-fold. Quanto tempo que levou para construir um modelo? 0 segundos. Então, foi muito rápido. Aqui algumas informações relacionadas ao modelo em si e à performance desse modelo. Né? Como eu falei, 33%. Por quê? Porque ele pegou e jogou todas as observações para uma única classe, tá? Então ele geralmente vai fazer isso. Então eu nem vou me preocupar em ensinar para vocês como é que lê esse restante aqui, apenas essa matriz de confusão, ó, que ele colocou todas as classes na classe A, tá? Se essa matriz de confusão tivesse certinha, ó, teria vindo 100%, ela teria um 50 aqui, que é B com B, e um 50 aqui, C com C, tá? E 50 igual aqui o A com A. Como ele colocou tudo na classe A, então A com A ele acertou 1/3 da classificação, né? E errou 2/3. Mas tudo bem. Então, como é que eu faço para selecionar um algoritmo? Né? É bem simples. Aqui a gente vem em Choose, e ele vai aparecer uma janelinha com os algoritmos que tem disponíveis, tá? No ECA, ou até mesmo aqueles que vocês instalaram naquela ferramenta, Package Manager. Então, por exemplo, se eu quero classificadores Bayesianos, eu venho aqui e eu tenho essas opções. Por exemplo, Naive Bayes, que é muito utilizado. Classificadores baseados em funções, então o Deep Learning, né, que a gente pode dar uma olhadinha depois. Support Vector Machine, regressão logística, a rede neural artificial, né, que é uma Multilayer Perceptron aqui. Uma logística simples, né, e um SMO, que também funciona como uma otimização, né, para treinamento de um classificador de Support Vector Machine. Tá? Ele só vai deixar, como eu selecionei uma classe nominal, ele não vai me deixar aplicar algoritmos, ó, tá vendo em cinza, algoritmos que só funcionam para problemas de regressão. Tá? Então ele só vai me permitir algoritmos que funcionam ou para classificação ou para tanto classificação quanto regressão.
Aqui no Keras eu não vou me detalhar muito. Aqui, por exemplo, nós temos os classificadores preguiçosos, né, que eles chamam. Por exemplo, IBK é o conhecido como KNN, tá? Vizinho mais próximo. Então, assim, são ótimos classificadores. Meta, eu vou voltar isso aqui depois, tá? Por enquanto eu vou pular. Nós temos aqui o MISC, que não tem muita informação relevante. Quem adicionou o plugin do R vai ter essa opção aqui, Machine Learning R Classifier, que dentro dele tem uma série de classificadores, ó, Spark Vector Machine, Extreme Gradient Boost, cadê aqui mais? C3, Evaluation Tree, Gun Boost, enfim, tem até alguns algoritmos, por exemplo, aqui já virou regressão, né? Atrás ele está escrito Classify, depois de regressão, né? Então tem Deep Learning, baseado no H2O, Random Forest, etc, né? É bem PLSR, né? Partial Least Square, dá para rodar aqui, então é bem interessante ter essa ferramenta. Lembrando que tem que ter o R instalado no computador, tá? O Skitlearn, quem instalou aqui a ferramenta do Python, né, ele vai aparecer aqui, ó, Decision Tree, tanto classificador quanto regressor, Logistic, Lars, Lasso, Multilayer Perceptron, enfim, todos aqui baseados na biblioteca do Skitlearn, tá? Canirst, Spark Vector Machine, se não me engano, AdaBoost, Bagging, Extra-Tree, Gradient Boosting, Random Forest, Extreme Gradient Boosting. Então, são bons algoritmos de trabalhar, tá? Todos com valores default da biblioteca. E aí nós temos algoritmos baseados em árvores, né? Os mais conhecidos, J48, que é uma árvore de decisão, todos aqui são baseados em árvores de decisão ou árvores de regressão, tá? Os mais conhecidos atualmente, J48 e o Random Forest. Random Tree e Rapid Tree também são bem interessantes. Rapid Tree é uma versão, como aqui diz o nome, né, mais rápida de classificação baseada em árvore. Então, assim, são algoritmos excelentes de se trabalhar. E aí, como eu falei, tem aqui no Meta. O Meta a gente pode rodar um AdaBoost, um Bagging, uma classificação via seleção de atributos, Grid Search, Mode Search, por aí vai, tá? São algoritmos de metaclassificação que a gente pode, ou, por exemplo, Bagging, né? Se a gente quiser, digamos assim, temos um conjunto de dados muito pequenos e aí a gente precisa, de alguma forma, extrapolar a quantidade desses dados, né? O Bagging é como se fosse um bootstrapping, ele funciona muito bem para isso. O AdaBoost, ele, como o próprio nome diz, ele dá um boost, né, uma melhora de performance em alguns algoritmos, tá? Multi Search, Grid Search, né, que são bem interessantes. O que eles fazem? Eles procuram automaticamente identificar quais são os parâmetros mais adequados para rodar um algoritmo, tá? Então, é bem interessante de trabalhar. Por exemplo, se eu clico aqui em Multi Search, aí eu tenho aqui o botão direito, né? Eu posso editar a configuração, ir nas propriedades, ou então simplesmente clico no botão esquerdo, ele já aparece aqui para mim, tá? Então, que tipo de algoritmo de busca que eu vou utilizar? Default Search aqui, que eles têm, ou Random Search, né? Que é um algoritmo mais conhecido, né? E aí, por exemplo, qual classificador eu vou utilizar? Eu quero utilizar o J48. Como é que vai ser a forma de avaliação da minha busca, né? Quanto menor, mais interessante, digamos assim, ou quanto maior, mais interessante, né? Por exemplo, geralmente a gente acaba utilizando os erros, né? Mean Absolute Error, ou Root Mean Square Error, né? Dependendo, ou precisão, ou acurácia. Se for um problema de regressão, né? Seria aqui Mean Absolute Error, se for um problema de classificação, acurácia, né? Ou F-Measure. Então dá para selecionar o tipo de avaliação que a gente quer para que, por exemplo, o Random Search indique quais os parâmetros mais adequados, tá? Isso tudo de uma maneira automática. Enfim. E aí, por exemplo, para rodar um algoritmo, né, vamos supor, rodar com o J48, tá? Que é o algoritmo mais trivial de se trabalhar, né? Se eu clico aqui com o botão direito, ele tem as opções para que eu edite as configurações dele, né? Por exemplo, aqui, igual
um exemplo bem fácil de se entender, né? Ó, ele está trabalhando com árvores podadas, né? Se eu quiser que ele não pode a árvore, eu coloco isso daqui como verdadeiro, tá? Podar ou não podar a árvore, geralmente pode ter uma, um impacto na performance, tá? Geralmente árvores mais curtas, elas são mais robustas para análise, tá? Mas então por isso que a gente acaba não, mas dependendo do dataset, vai depender de uma série de fatores, tá? Eu recomendo para quem for iniciar deixar os valores default, tá? Lógico, a gente pode mexer a mão, tentar melhorar ou não a acurácia, mas geralmente esses valores default aqui, padrões, eles já estão bem otimizados, né? Eventualmente, se quiser melhorar alguma coisa, utiliza algum método de busca, né, como Grid Search, Mode Search, Rank Search, etc., para poder melhorar a hiperparametrização do algoritmo, tá? Nesse caso, eu vou rodar apenas com baseline só para mostrar para vocês. Então,